Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E hoje a gente vai fechar a nossa trinca de Pernambuco. A gente já falou do estádio do Santa Cruz, o Arruda, já falamos da Ilha do Retiro, do Sport, e vamos falar agora do estádio dos Aflitos, do Náutico. Então, se você foi uma das pessoas que pediu muito por esse tema, fica aí que hoje ele vai acontecer. Antes de mais nada, eu peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação. Me segue no Instagram e deixa aí sua sugestão, seu comentário. Se tem algum outro time de Pernambuco que você quer que a gente fale do estádio, é só mandar, ou de qualquer estado do Brasil ou lugar do mundo. Vamos embora pro vídeo. O estádio Eládio de Barros Carvalho, popularmente conhecido como Estádio dos Aflitos, por estar localizado no bairro dos Aflitos, em Recife, é o estádio usado pelo Clube Náutico Capibaribe. O estádio tem 81 anos de história e foi inaugurado em 25 de junho de 1939. Seu nome é uma homenagem a Eládio de Barros Carvalho, presidente do Náutico por 14 mandatos em duas ocasiões, de 1948 a 1954 e 1957 a 1963. A história do, até então, campo começou em 1917, quando a Liga Esportiva Pernambucana, atual FPF, arrendou um terreno no bairro dos Aflitos, junto ao empresário Frederico Lundgren, com o objetivo de construir um campo de futebol para a realização de partidas do Campeonato Pernambucano. Inicialmente, o estádio continha uma estrutura simples, todo murado e cercado por árvores. A entidade pretendia utilizá-los nos jogos oficiais do Campeonato Estadual, e as 29 partidas daquela edição foram disputadas por lá. A primeira partida ocorreu no dia 8 de abril, Sport 4, Paulista 1. A final do campeonato foi o Clássico das Multidões, com o Sport vencendo o Santa por 3-1. Em 1918, ano seguinte à inauguração do campo, a Liga desistiu do terreno e o Náutico prontamente assumiu os custos do arrendamento. Pagou R$250 mil por 4 anos. O Alvirrubro só passou a ser o dono definitivo em 1921, quando foi construída no local uma segunda sede do Náutico. A original era no centro de Recife. E deu início às primeiras melhorias da estrutura. Na década de 1930, começou a construção das primeiras arquibancadas, já elevando o campo à categoria estádio. A primeira arquibancada foi finalizada em 1939, e o primeiro jogo do então estádio, quando o Estádio dos Aflitos passou a ser de fato um estádio, foi a vitória do Náutico por 5-2 para cima do Sport, na decisão do segundo turno do Campeonato Pernambucano de 1939. Wilson do Sport foi quem anotou o primeiro gol quando o estádio virou de fato estádio. A partir da década de 1940 começou as gradativas mudanças que deram a forma atual do estádio, com a construção das sociais e cadeiras. As torres de iluminação foram instaladas e inauguradas em 12 de junho de 1941, na partida entre Great Western e Flamengo do Recife, que terminou em 2-2. A obra, com o formato clássico dos Aflitos, que durou até 1996, foi finalizada na década de 50. Nessa obra, foram finalizadas as arquibancadas e construído o placar, o popularmente conhecido Balança Mas Não Cai, inaugurado em maio de 1953, e que foi demolido na expansão iniciada em 1996. Também em 1953, o estádio ganhou seu nome oficial. Em 28 de novembro de 1981, a direção alvirrubra apresentou o plano de expansão dos Aflitos. Pelo projeto, o estádio contaria com novas gerais, fosso, camarotes, cabines de imprensa e um novo lance de arquibancadas, onde funcionava o velho placar, o Balança Mas Não Cai. Segundo o presidente da época, a ideia não era fazer dos Aflitos o maior estádio, mas o mais aconchegante. E falando assim, até parecia algo pequeno, mas o projeto consistia em um dos maiores estádios particulares do país, com 50 mil lugares. No entanto, essa obra não chegou a sair do papel. Um novo projeto de ampliação surgiu em 1996 e durou até 2002, coordenado por Rafael Gazinil. Com ampliação estimada para 34.050 pessoas, o estádio teria 2 tobogãs, mas o que saiu foi apenas o anel inferior remodelado, o aumento dos degraus de toda a arquibancada e demolição do Balança Mas Não Cai,
dando a forma que conhecemos hoje. E a capacidade, que antigamente era de 30 mil pessoas, caiu para 22.800, todas sentadas. E após a reforma finalizada em 2018, o dado caiu para 18.968 espectadores. Nesse primeiro tempo, precisamente em 2007, a direção do Náutico anunciou a ideia de construir uma nova casa, que seria uma arena. Na época, 2 projetos já tinham sido lançados, a Arena Coral e a Arena Recife Olinda, alimentando a disputa pela sede local do Mundial de 2014. Em 18 de novembro de 2009, após refinar a ideia, o Timbu apresentou o estádio ao então prefeito João da Costa. Com capacidade para 30 mil pessoas, o projeto seguiu os traços modernos dos novos estádios, já contendo um capítulo visando uma ampliação para 42 mil lugares. Seria localizado entre a BR-101 e a Avenida Recife, no engenho Uchoa, e custaria 300 milhões de reais, com uma operação articulada para durar 30 anos juntos ao consórcio envolvendo Camargo Correia, Conic Souza e Patrimonial Investimentos. Mas o projeto do estádio, que não chegou a conseguir a autorização da prefeitura, foi deixado de lado quando o Timbu começou a negociar o contrato para mandar seus jogos na Arena Pernambuco, após a Copa das Confederações de 2013, e a decisão foi assinada em 17 de outubro de 2011. Após uma vida de uso no Estádio dos Aflitos, a equipe do Náutico se despediu da casa em 2 de junho de 2013, no empate em 2-2 contra a Portuguesa de São Paulo, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A daquele ano. Em 27 de maio de 2014, o estádio foi usado brevemente em uma derrota de 1-0 para o Avaí pela Série B daquele ano, quando a arena estava sendo preparada para a Copa do Mundo. De 2013 a 2016, o Recife Mariners, time de futebol americano local e parceiro do Náutico na época, utilizou o estádio em suas partidas, e em 2016 também se mudou para a Arena Pernambuco. No final de 2014, o América Futebol Clube de Recife acertou com o Náutico Capibaribe para mandar seus jogos no estádio, ficando lá até 2015, quando o Alviverde decidiu se mudar para o estádio Ademir Cunha, em Paulista, região metropolitana de Recife. Após isso, o estádio recebeu eventos de menor porte, como os jogos do Náutico Baseball, até não ser mais utilizado e entrar um triste estado de abandono. E na época chegou a se cogitar a demolição do Estádio dos Aflitos para construir ali um centro comercial, já que o estádio estava completamente abandonado. O Náutico aparentemente continuaria mandando seus jogos na Arena Pernambuco, eles cogitaram a demolição dos Aflitos. Mas no final do primeiro semestre de 2016, o time enfrentou algumas grandes polêmicas pelo não pagamento do aporte mensal combinado em 2013, com a consequente quebra de contrato e posterior investigação da Arena Pernambuco pela Lava Jato. O Conselho Deliberativo do clube decidiu iniciar as ações para a reforma de sua casa, os Aflitos. Foi realizado um fórum com os associados em uma Assembleia Geral, a fim de perguntar se o Clube Náutico Capibaribe deveria voltar a jogar nos Aflitos. Por esmagadora maioria, com apenas 2 votos contrários, os associados decidiram pela reforma do seu estádio lendário. Foi instituída uma comissão entre o Conselho Deliberativo e a diretoria do clube, chamada de Campanha Voltando para Casa, em 23 de agosto de 2016, que tinha como projeto tornar o estádio utilizável gradualmente, à medida que os recursos chegavam, sendo eles de patrocinadores, sócios e venda das cadeiras antigas do estádio. A revitalização previa, além da adaptação do estádio aos regulamentos atuais, a construção de um food park, bares, alameda e espaço para mídia, com a intenção de aumentar a receita do clube. As obras foram realizadas com maior intensidade a partir de meados de 2017, e após a contratação de uma empresa que investiu na reforma, em setembro de 2017, tudo começou a correr melhor. A previsão era que o estádio fosse reaberto em abril de 2018, porém, por conta das dificuldades do clube, a reabertura ocorreu somente no dia 16 de dezembro de 2018, com uma partida amistosa contra o News Old Boys da Argentina. A partida terminou 1-0 para o Náutico, gol do atacante Thiago, com a maior renda da história de Pernambuco. R$ 1.576.222. O público foi de 18.900 pessoas e deu a maior renda da história de Pernambuco. Isso porque
o ingresso estava R$100 para os sócios e 160 para os não sócios, e tinha mais caros do que isso. Então, foi bastante caro a reinauguração do Timbu, mas eles arrecadaram uma bela grana. Mas desde que retornou à sua casa, em dezembro de 2018, o Náutico ainda não conseguiu ver seu caldeirão completamente cheio, pois o estádio teve sua capacidade máxima reduzida em virtude de uma vistoria do Corpo de Bombeiros. A última revisão do local foi feita pelo duelo contra o Botafogo pela segunda fase da Copa do Brasil em fevereiro deste ano. Na ocasião, foi permitido que o espaço abrigasse 14.400 pessoas. Essa, na realidade, foi a quarta modificação da contagem do espaço em menos de 2 anos. Para o amistoso de abertura entre Náutico e News Old Boys, em dezembro de 2018, foi liberada uma capacidade exclusiva de 18.900 lugares. Já para o ano de 2019, o estádio passou a ter uma lotação máxima de 16.900 pessoas. Neste ano, antes do duelo da Copa do Brasil com o Botafogo, caiu ainda mais e chegou a 11.700. O clube agora tenta atender as medidas para chegar no número que planeja, cerca de 21 mil espectadores. Segundo o vice-presidente patrimonial Eduardo Carvalho, o Náutico contratou uma empresa com expertise na área de aprovação de projetos junto aos bombeiros. Em seguida, o clube fez uma planta baixa, que é o desenho para mostrar todas as áreas da construção. Agora, a diretoria patrimonial alvirrubra tem alguns passos a serem cumpridos e que estão suspensos por conta da pandemia. Algumas etapas são fundamentais para a retomada da capacidade dos aflitos, sendo elas o aumento da altura do guarda-corpo, que está com 1 metro para 1,10 m, terminar a obra de retirada das 2 rampas com acabamento dos setores e, o mais importante, avançar no projeto de prevenção e de combate a incêndio do estádio. O vice-presidente patrimonial do Timbu disse que o clube está atento também às outras mudanças necessárias para melhorar o conforto e a segurança dos aflitos. Uma delas é o acesso ao setor de imprensa, com a construção de novas escadas. Atualmente, há apenas 2 que levam às cabines. Segundo Eduardo Carvalho, o prédio do Conselho Deliberativo passou por ajustes, como retoques na pintura, e o gramado dos aflitos já teve uma reforma na drenagem finalizada em agosto. Desde 2019, o Estádio dos Aflitos é um imóvel de preservação, fazendo parte do patrimônio recifense, e, curiosamente, é sua finalidade quem não pode sofrer alterações. Ele é utilizado para jogos do Clube Náutico Capibaribe e assim continuará. Reformas, ampliações, quaisquer tipos de mudanças estruturais podem ser feitas. A decisão protege o patrimônio físico do clube, ou seja, o estádio não pode ser demolido para serem transformados em edificações com outras finalidades. Então, as reformas acontecerão, mas o Náutico não poderá deixar de jogar lá nunca mais. E isso é um marco, um encontro de mais de 8 décadas que se eterniza e reafirma a cada jogo. E essa decisão é muito por conta do perrengue que eles passaram na Arena Pernambuco. A torcida do Náutico deu essa fase tenebrosa que o clube passou nos últimos anos a não utilização do Estádio dos Aflitos, que é a casa deles. A ida para a Arena Pernambuco foi marcada por como se fosse uma maldição, até pelo local nunca estar cheio nos jogos do Náutico, pela distância que é a Arena Pernambuco, pela falta de logística, pela não ida dos torcedores até a arena e pela perca dessa identidade da torcida com o clube, que nos estádios aflitos é marcante, mas na Arena Pantanal, na Arena Pernambuco não aconteceu. Então, a partir de agora, o Náutico tem que jogar no Estádio dos Aflitos. Reformas e outras coisas podem ser feitas. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha aí dos Estádios Aflitos? De todos eles, de todos os estádios de Pernambuco que a gente falou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação, me seguir no Instagram e deixar aí sua sugestão para os próximos vídeos. Tamo junto, valeu, falou!